Eu copiei aqui o desenho, o esquema do motor e coloquei o motor aqui do lado também. Isso é um motor bem didático, onde eu tenho o campo representado. Quem faz o campo magnético pode ser o ímã, como pode ser um circuito de campo. Tá? Então, isso aqui também pode ser um eletroímã, tá? Alimentado por outra fonte de tensão. Esse campo ele pode ser fixo ou variável, né? Dependendo da tensão que você coloca aqui. A ideia é que ele seja fixo, né? E que você tenha uma tensão que você varia aqui, mas sempre aos degraus, né? Ou é 12 volts, ou é 4 volts, né? E assim vai. Bom, o ímã ou circuito de campo está representado aqui de ladinho, aqui só para dizer que ele está aí. A armadura, né? Tudo isso aqui é armadura. O EA é essa bateria, né? Essa é a tensão de armadura. E aqui, dentro dessa bobina, é que eu tenho a indutância de armadura e a resistência de armadura e também essa fonte de tensão, tá? Tudo isso aqui está aqui dentro dessa bobina. Tá? A fonte de tensão no sentido em que a armadura ela reage à variação do campo magnético, né, criando uma tensão, né? Uma tensão que vai se opor à passagem dessa corrente. Quando você coloca mais carga, você reduz a velocidade, então você vai ter menos oposição à passagem dessa corrente aqui, ou seja, vai aumentar a corrente fornecida pela bateria, consequentemente mais torque. Bom, duas são as equações fundamentais dessa máquina, né? A primeira é a tensão gerada aqui por esse elemento, né, que eu vou chamar essa tensão de tensão EA, né? Até pode ser EA minúscula, tá? E essa aqui eu vou chamar de V. Por quê? Porque é comum, né, na elétrica você chamar E de tensão induzida e V de tensão aplicada. E a tensão na armadura é uma constante que depende da máquina, vezes o fluxo feito pelo campo ou pelo ímã, né? Pelo campo, por esse campo aqui mesmo. Não o fluxo feito pela armadura. A armadura também faz fluxo, mas esse não está nem sendo levado em consideração aqui. Simplesmente estamos levando em consideração o fluxo feito pelo circuito de campo. Vezes a rotação. Existe uma relação, então, entre esta tensão aqui gerada, EA, e a rotação. Quando o motor está parado, né, na partida, essa tensão aqui é zero. Por isso que a corrente de pico aqui vai ser elevadíssima, né? Porque a corrente de pico ela vai ser limitada apenas por esta impedância, né? E como é CC, vai ser por apenas essa resistência. Conforme o motor acelera, né, adquire velocidade, essa corrente aqui cai, né, porque a corrente de armadura ela vai ser a tensão aplicada menos a tensão induzida, dividido pela resistência, né, resistência da armadura. A indutância, nós vamos considerá-la zero por enquanto, né? Vamos simplificar, porque está tudo em corrente contínua, então a reatância indutiva é zero, né? A impedância da indutância é zero. A indutância não é, mas a impedância da indutância é, uma vez que a impedância da indutância é J ômega LA. Bom, essa é uma das equações fundamentais da máquina de corrente contínua. Tensão induzida, né, na armadura, tensão induzida aqui, né, EA, que não é igual a aplicada, né, parece, né, mas lembre-se que entre VA e EA tem uma impedância. Claro que aqui ela está distribuída ao longo de toda a bobina. Κφ ômega. Existe outra equação fundamental. Essa aqui eu vou apagar, porque essa aqui é só lei de Ohm, né, não tem. Outra, que é o torque feito pela armadura ou feito pelo motor, né? A armadura, no caso aqui do motor de corrente contínua, é o rotor, né? E aqui,
não está desenhado, mas aqui tem um eixo, né? O eixo que está desenhado aqui é o mesmo K, o mesmo φ, vezes o I de armadura. Quanto maior a corrente, maior o torque. Duas equações fundamentais. Vejam que são equações que relacionam grandezas. Essa aqui é uma grandeza elétrica, magnética, sabe Deus, e mecânica. Elétrica, magnética e mecânica. Gostei da definição do Kali. Sabe Deus, né? Cada máquina tem o seu K, né? Na verdade é uma constante construtiva, é um nome bonito de falar, mas sabe Deus. Foi boa. Agora vamos ao modelo, né? Eu vou começar pela lei de Kirchhoff, né? Então, a tensão de entrada menos a queda de tensão no resistor, RA e A, menos a queda de tensão no indutor, que eu poderia simplificar e considerar zero, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer que é L dI dt menos a queda de tensão, ou a tensão induzida na armadura, né? Que é K φ ômega. Igual a zero, né? Soma das tensões igual a zero, né? Ou a tensão que sobe menos as tensões que caem igual a zero. Vou passar isso pro... Deveria até já ter feito, né? Direto em termos de Laplace. Então, o VA, se ele for constante, né? Se ele for um degrau, ele vai virar VA, uma constante sobre S, né? Eu vou chamar por enquanto ele simplesmente de VA ds. Tá? É um VA ds, que pode ser 1 sobre S, 2 sobre S, né? Se o VA fosse 7 volts, aqui seria 7 sobre S. Menos R vezes IA ds, menos L de armadura. A derivada de I é S vezes IA. Menos I de zero, mas a gente não considera, em termos de modelagem, as condições iniciais. Menos o K e o φ eu estou considerando constante. Eu poderia chamar só de K, mas eu vou chamar de Kφ. Kφ, né, vezes ômega ds. Mas eu sei que ômega é derivada, né? Vou escrever aqui, ômega é igual a derivada do ângulo no tempo. Então é S vezes o ângulo, né? Θ da máquina. Porque no fim das contas, né, na aula passada, foi nos pedido quanto que era θ dividido pela tensão de entrada. Eu quero fazer posicionamentos da máquina, né? Então, como o θ varia pela tensão de entrada VA. Θ, ou θm do motor. Então, aqui vamos colocar θm, né, para dizer que é θ do motor. Tudo isso igual a zero. Estou louco para dividir θm por VA ou VA por θm. Né? O problema é que está faltando aí muito, está sobrando 2IA ds aí para me incomodar. Mas IA, eu sei que é torque dividido por Kφ. Então, vou fazer assim, ó. VA menos R mais RA, que seja, né? Porque o R é de armadura também. RA mais SLA, coloquei em evidência. Esses dois são vezes IA. E IA lá de cima é torque
do motor dividido por K vezes φ, menos K vezes φ, vezes S vezes θ do motor, igual a zero. Deixa eu ver agora em qual sinuca de bico que eu coloquei aqui, porque eu tenho que ter θ dividido por VA. Verifiquem aqui que eu tenho torque e não o θ que eu queria. Eu vou ter que dar uma espiada aqui no Fistar. Já me liguei no que estava me faltando aqui. Tá? O torque é uma grandeza mecânica. Eu vou ter que substituir por mais uma variável. O torque do motor tem que vencer a aceleração da carga mais o atrito. Então, o torque do motor vai ser momento de inércia vezes a aceleração, mais o atrito, que é uma constante, vezes a velocidade. O atrito ele tem relação direta com a velocidade, pelo menos nós estamos considerando assim. Agora eu vou ficar com VA menos RA mais SLA vezes sobre Kφ. E ali em cima, ao invés de torque do motor, eu vou colocar o torque de aceleração da carga mais o torque para vencer o atrito. O torque da aceleração da carga vai ser o J, né, o momento de inércia total do motor, mais a carga, claro que aqui é o momento de inércia total que eu estou colocando, vezes S ao quadrado vezes θ, porque a aceleração angular ela é a derivada segunda da posição angular. Mais D vezes S vezes θ, uma vez que a velocidade angular é a derivada primeira da posição angular. Menos Kφ vezes S vezes θ, igual a zero. Agora eu tenho todos os θs que eu quero, né? Eu vou ficar com VA igual a θ, que multiplica RA mais SLA sobre Kφ vezes, vou botar um parênteses aqui, J S quadrado mais DS menos Kφ vezes S, mais Kφ vezes S, porque tudo isso aqui foi para o lado de lá. E agora é só questão de tirar o mínimo aqui, né? Eu vou ficar com VA sobre θ. Se eu quero θ sobre VA, eu só faço o inverso. Aqui embaixo vai ficar Kφ. RA mais SLA JS quadrado mais DS mais Kφ vezes Kφ, ou Kφ ao quadrado, né? Vezes S. Se eu quero θ sobre VA, é só inverter os dois ali. Isso é tranquilo, né? Pega esses dois aqui e inverte. Bom, de forma simplificada, né? De forma totalizada e bonita, né? Eu deixei o slide aqui, ó. O modelo simplificado, sem considerar a indutância, e o nosso modelo completo, né, do θ sobre o VA. Aqui os Ks, eu
deixei como KT e KV, mas eles são iguais, tá? Então, vejam aqui, ó, o Kφ, né, ao quadrado. Então, eu vou ter um S cubo, tal como nós chegamos à conclusão na aula passada, mas como é que pode? Aqui tem só S quadrado e aqui tem S cubo, né? A resposta está aí, né? No modelo simplificado, não foi considerado a indutância, né? Claro que daí dá um grau a S menor. Muito bem. Agora eu já sei essa função de transferência e eu já posso ver alguns gráficos, tá? O bom da função de transferência é que ela é independente da tensão de entrada. Eu vou pegar um motor, tal como este motor aqui, e eu vou conseguir calcular tudo o que eu preciso. Até vou mostrar agora, antes de iniciar lá no MATLAB. Então, foi isso que foi me dado. Foi me dado um motor que aciona uma carga dessa inércia. O motor tem uma inércia bem pequenininha, ó, e essa carga tem uma inércia enorme. Contudo, essa carga ela é acionada por meio de uma redução, né? E o que faz a redução? Você faz menos força, né? Mais velocidade e menos força. A ideia é que a potência de entrada seja igual à potência de saída. Em termos rotacionais, conjugado vezes velocidade de entrada é igual a conjugado vezes velocidade de saída. Então, a ideia na entrada, você tem uma alta velocidade e um conjugado nem tão alto. Daí, na saída, você vai ter uma baixa velocidade e um alto conjugado. Esse é o caso dos portões eletrônicos. Então, você sabe que se dobrar a velocidade, o conjugado cai pela metade e assim vai. É uma relação inversa entre conjugado e velocidade. Mas momento de inércia, eu não sei se ele vai enxergar esses 700. Eu posso dizer que ele vai enxergar menos. Quanto menos, a gente vai pensar em termos de energia cinética, né? A energia cinética é mv² sobre 2 quando é translação. Quando a rotação é muito parecido, é J vezes ω² sobre 2. Então, eu tenho J1, ω1² sobre 2. A energia cinética vista dos dois lados é a mesma, assim como a potência é a mesma. J2, ω² sobre 2. ω2² sobre 2. Corta, corta, né? E aqui eu sei que ω1 sobre ω2 ao quadrado é igual a J2 sobre J1. Muito bem, a relação, né, é de 10, né? A velocidade é 10 vezes menor, e ela é inversa, 1, 2, 2, 1. Então, se eu quero saber quanto que é a inércia desse cara lá, eu vou dividir esses 700 por 10 ao quadrado, vai ser 7, né? O motor nem vai sentir muito, só vai sentir 12 kgm/metro, né? Porque esses 700, se eu dividir pela relação de velocidade, que é igual à relação do número de dentes de cada engrenagem, ao quadrado, né? 700 dividido por 10 ao quadrado vai dar 7, né? Então, o momento de inércia total aqui é 12. Vou deixar aqui já do lado de cá. O J total é 12, enxergado pelo eixo do motor. O coeficiente de atrito é algo que não é tão evidente, né, para calcular como o coeficiente de atrito, que eu estou concentrando o atrito todo ele aqui na carga. Não, tem dois. Tem o do motor, que é o atrito e a ventilação do motor, mais o atrito da carga. Né? Tudo bem, aqui é 2 mais aquele. Mas devido a essa relação de transformação de engrenagens, eu creio que ele vai enxergar um atrito menor também. Bom, para isso eu vou usar as potências, né? Potência de entrada igual a potência de saída. Então, conjugado 1, ω1, igual a conjugado 2, ω2. O conjugado de atrito, ele é proporcional à velocidade. Então, eu vou dizer que D1, ω1,
vezes ômega 1, né? Esse é o C1. Igual a D2, ômega 2, que é o C2, né? Vezes o ômega 2, ó. Potência igual a potência. De novo, eu verifiquei aqui que D1 sobre D2 vai ser igual a ômega 2 sobre ômega 1 ao quadrado. A relação também é quadrática. Nem de tudo, né? A gente tem que fazer a conta. Agora, esse D, se eu quero saber quanto que ele vale lá, ele vai valer 8. 8, então eu já sei que o D total é 10. Né? O coeficiente de atrito total enxergue pelo motor é 10. Claro que é 10 vezes a velocidade. Né? Bom, o que mais que eu posso tirar aqui? Né? A tensão de alimentação, detesto esse, vamos chamar de V, como sempre, é 100. O alimento ele é com 100 volts. O que eu consigo tirar desse gráfico aqui? Eu consigo tirar que quando o motor não faz torque nenhum, né? Então, torque igual a K φ ômega. Quando o motor, K φ I, quando o motor não faz torque nenhum, a corrente é zero, beleza? Isso não me adiantou nada. Né? Então, vamos para outra equação. Tensão da armadura igual a K φ ômega. Quando a velocidade é zero, quando a velocidade é zero, a tensão EA é zero. Quando a velocidade é 50, o torque é zero e a corrente é zero. Se a corrente é zero, não tem queda de tensão, nem no R, nem no L. Não tem queda de tensão porque a corrente é zero. Quando o torque é zero. Quando o torque é zero. Quando o torque é zero, a corrente é zero, não tem queda de tensão e o EA é igual ao VA. Ah, então, vamos fazer aqui. Quando o torque igual a zero, EA igual a VA. Então, 100, porque VA é igual a 100, 100 igual a K φ vezes ômega. Esse é o ômega sem carga. NL de no load. Que é 50. Então, o K φ deu 100 dividido por 50, que vale 2. Não sei o K nem o φ, mas o K φ vale 2. Se o K φ vale 2, vale tanto para esse quanto para esse. Bom, mas por enquanto eu só cheguei na conclusão que o K φ vale 2. Vamos anotar aqui. K φ igual a 2. Isso eu tirei porque a tensão aplicada quando não tem carga é igual à tensão induzida porque não vai ter corrente. Muito bem. Será que esse ponto aqui vai servir para mim de alguma coisa? Quando o motor está parado, a velocidade é zero. A tensão induzida é zero também. EA igual a K φ ômega. Quando o motor está parado, a tensão EA é zero. Se a tensão EA é zero, toda a tensão vai estar em cima dessa resistência e dessa indutância. Vou apagar ali para ficar mais bonito. Só que é CC, então na indutância não vai ficar tensão nenhuma. Quando esse rotor está travado, toda a tensão VA vai estar aqui em cima. Porque A é zero. E aí eu tenho que VA igual a R vezes o máximo I. VA igual a R vezes o I de rotor bloqueado, né? Vou chamar aqui de rotor bloqueado. E o I de rotor bloqueado, ele é tal que ele é tão alto que o torque é de 500, né? Bom, o VA sempre é 100. 100 igual a R vezes o I de rotor bloqueado, né? O I é torque dividido por K φ. O I é torque
dividido por CAFI. Agora, a resistência vai ser quanto? Vai ser 200 dividido por 500. 0, aqui, isso vai dar quanto? 0,4, né? 0,4 ohms. Achei a resistência desse motor, 0,4 ohms. A indutância, com os dados que foram fornecidos, é impossível de se achar. Daí eu fui atrás de alguns valores de indutância, que eu tenho da aula de máquinas elétricas, e coloquei lá 12 milihenry. E agora nós vamos fazer essa função de transferência. Eu já tenho ela bastante feita aqui, né? Qualquer dúvida, a gente faz ela do zero. Vou pegar ela aqui, vou colocar o caminho. Esse é o caminho que está o arquivo. E está o nome bem legal, motor CC indutância grande, né? Fiquei tão brabo com o problema não levar em consideração a indutância que chamei ele de indutância grande. Está aqui a nossa resistência, 0,4, indutância de 12 milihenries, né? Aqui as contas que nós já fizemos, né? Que deu 12, né? 7 mais 5, 2 mais 8, também dividido pela relação de transformação. O CAFI igual a 2. E como eu resolvi chamar aqui de KT, KV, que, né? Fiz bobagem, deveria ter chamado de CAFI direto, né? Eu disse que KT é CAFI e KV é CAFI, só isso, tá? Muito bem, o numerador é K vezes Φ, tá aqui, ó, né? Que é KT e KT é K vezes Φ. Seria, então, para a gente fazer com menos frescura, né? Eu vou fazer assim, ó, K vezes Φ, pronto, K vezes Φ, dividido por... Esse dividido eu vou tirar por enquanto. Eu vou fazer exatamente como está ali, ó, K vezes Φ. Embaixo vai ser S ao cubo, que multiplica LA vezes J. Então, LA vezes J, depois RAJ, né? Olha lá para cima e para cá, LAD. E aqui o S, RAD, CAFI, CAFI. Ou CAFI ao quadrado. Então, aqui eu vou fazer mais CAFI ao quadrado. E zero, porque o zero é o elemento que não tem S nenhum. Aqui, eu só fiz o porquê que o livro considerou a indutância LA igual a zero, né? Eu quis dizer que esse número dividido por esse é muito próximo de zero. Então, pode considerar igual a zero, não tem nenhum grande erro. Mas nós vamos ver já que há casos em que isso não pode ser feito. Bom, temos o numerador, temos o denominador, criamos o sistema, né? Depois fizemos o que nós já fizemos na aula passada, né? Os polos e zeros, a resposta ao degrau, a resposta ao impulso, né? E o bode, que é a resposta na frequência. Sem mais delongas, vamos executar esse arquivo. Então, eu tenho aqui o sistema, né, que é cúbico, como nós vimos. Esse é um sistema que não é subamortecido. Ele tem 3 polos. Aqui é quanto? É θ por tensão, tá? É o que eu tenho aí, θ por tensão. Eu prefiro analisar a velocidade por tensão, vocês vão ver que vai ser mais intuitivo. Tá? Aqui a resposta ao degrau, né? Então você vai, cada vez, você está colocando uma tensão de entrada de 1 volt, e cada vez mais ele gira mais, né? É a posição angular, ele continua a girar. E se você aplica um impulso, não, ele gira e para aqui numa outra posição, 0,26, por aí ele vai parar de girar, porque você só deu um soco de tensão. E o diagrama de Bode é quando você nunca vai fazer isso, mas vai colocar uma senoide na alimentação, né? O ganho cada vez vai ser menor, né? Cada vez o giro por volt vai ser menor.
É isso. E interpretar o ângulo de fase é uma boa. Eu não sei te dizer aqui o que significa o ângulo de uma função de transferência de graus por volt, ou de radianos por volt. É difícil, não... Mas pelo menos o ganho, né, de graus por volt, você vê que cada vez ele chega uma hora que a frequência é tão alta que no que você vai gerar para um lado, já está gerando para o outro, ele nem sai do lugar. Muito bem, nós podemos mudar algumas grandezas aqui, e eu prefiro até trabalhar com a velocidade, né? Então, eu vou fazer S vezes θ do lado de lá, vou tirar um S do lado de cá, é só isso, tiro um S do lado de cá, né? Pronto. Né? Agora, eu tenho a resposta da velocidade por tensão. Eu acho muito mais legal, já ficou quadrático aqui, né? Aqui eu tenho dois polos de novo. Aqui eu tenho a resposta ao degrau. Ele sai do zero e vai para 0,25 radianos por segundo. Você poderia fazer em RPM se multiplicasse por 30 e dividisse por π. Esse aqui que não faz muito sentido, né? Que é aplicando tensão alternada. Esses dois aqui fazem muito mais sentido. Resposta ao impulso e ao degrau. Você poderia, então, agora fazer essas respostas com a indutância igual a zero. Ah, tá bom, coloca igual a zero para ver o que acontece. Vai funcionar, vai dar o que deu lá no livro. Só vamos esperar os gráficos. Só que veja que aqui aconteceu uma coisa meio absurda, né? Você deu um soco de tensão e a velocidade já pulou para cá. Não tem como acontecer isso. A velocidade, ela não pode pular de 0 para 0,4. Tem uma inércia toda envolvida, né? Então, o fato de você não modelar a indutância certamente acarretou nesse erro. Você não pode, e veja o que agora que eu coloquei em indutância, olha, até que com o impulso a velocidade aumentou rapidamente, mas ela partiu do zero e foi para lá, o que faz muito mais sentido. Agora, você pode, de repente, colocar uma inércia maior, muito maior, 10 vezes maior, pelo menos, né? Coloquei ali, e eu quero ver o comportamento do sistema, né? Eu só aumentei a inércia da massa, da carga. Né? Claro que se eu aumentei a inércia, aumentei a massa. Né? Agora, perceba que eu dei um impulso e vai levar tempo para ela cair a zero de novo a velocidade. Né? O diagrama de Bode não faz muito sentido falar nele, porque tem tensão alternada, como já falei. Né? E aqui o diagrama de polos e zeros. Bom, vou voltar, vou diminuir a inércia de novo. Que tal eu aumentar o fluxo dessa máquina de 20, né, o K vezes de 2, eu vou aumentar o fluxo aqui, quem sabe, para 12. Se eu aumentar o fluxo, o que acontece? Opa, olha aqui, ó. Olha onde os polos vieram parar. Os polos ficaram complexos, porque eu coloquei o ímã mais poderoso na minha máquina. Olha como é que ficou a resposta aqui, tanto ao degrau quanto ao impulso. Eu vou ter que dar um zoom, pelo menos em... Vou fazer só a resposta ao degrau aqui, dar mais atenção para ela. Vou ter que separar as do degrau e do impulso aqui, não vou deixar no mesmo. Então, vamos tirar essas duas aqui. Esse X-limite eu não preciso dele para nada. Hold off, hold on. Pronto. Agora eu vou ter as respostas separadas, que é o ideal. Resposta ao degrau, ó, deu uma balançadinha, né? O set point da máquina estava para chegar naquela velocidade, ela passou um pouco, né, e depois estabilizou. E a resposta ao impulso deu essa aqui. Tudo porque eu aumentei o fluxo.
Vou aumentar um pouco mais o fluxo ainda. Vou aumentar o fluxo da máquina para 20. Veja que eu estou trabalhando com velocidade por tensão e não posição, que ângulo não faz tanto sentido, aqui é mais difícil, né? Então agora de novo deu complexos, os polos. Vejam que a resposta subamortecida, aqui o impulso, e aqui o diagrama de Bode, né? Existe uma frequência em que há um ganho maior de velocidade, né? Mas como nós não vamos aplicar tensão alternada na máquina mesmo, né? Não, isso não faz o menor sentido. Tranquilo por enquanto? Como é que tá? O que eu estou falando, Juan, tá possível de ser compreendido? Tá dando para entender, professor. Tá, legal. Foi o Hugo que falou, eu acho, ou foi o Juan? Ah, foi eu. É porque eu estava testando o microfone também aqui antes, eu tentei responder e não funcionou. Ah, tá. Que legal. Tá. Bom, que legal, vocês estão entendendo isso aqui, eu fico bastante feliz. Eu vou passar uma atividade que não é nada difícil, tá? Que é cadê essa atividade? Ela fugiu de mim? Não sei se eu vou passar de uma máquina de corrente contínua. Acho que vou passar da máquina de corrente contínua mesmo. Esse mesmo da máquina de corrente contínua. Eu vou pedir que vocês me façam alguns comentários. Tá? Conforme eu vario o J, o D, o L, o A e o fluxo. Tá? O que vocês percebem, principalmente na resposta ao degrau, só na resposta ao degrau, o que tem acontecido, né? E por que isso está acontecendo quando eu vario alguns parâmetros aqui. Tá? Vou variar mais uns aqui. Eu vou colocar esse aqui 0,1. Vou deixar esse aqui 20. E vou deixar a inércia aqui, eu vou colocar um 10 aqui. Vamos ver agora o que vai acontecer na resposta ao degrau, pelo menos. Bom, essa aqui eu vejo de novo que deu subamortecido, né? Então é natural que dê subamortecido. Olha aqui, ó, deu mais, né? Mais oscilatória ainda a resposta, né? Ela bateu em torno do 0,5 de velocidade, né? 0,05. Mas ela oscilou bastante. Aqui, antes era 0,4, eu vou voltar para o 0,4, só para ver se no final ela bate no 0,5 também. E depois a gente vai forçar o resultado, né? Ou seja, fazer análise para ver se aquilo lá tá dentro. Olha aqui, ó, não é que dá meio parecido, né? Só que oscila menos. Então, de certa forma, a resistência do circuito ela foi benéfica numa resposta que não fosse tão oscilatória. Provavelmente, se eu colocasse 0,0, né, sem resistência alguma, talvez o modelo nem funcionasse, né? Ou funciona, olha, mas vai oscilar para caramba, né? Vai oscilar, mas vai terminar no 0,05. Então, só muda a resposta transitória. Claro que vão mudar os polos, né? Conforme eu mudo esse valor, né? Os polos vão mudar. Eu não calculei os polos aqui. Né? Não seria tão difícil de calcular esses polos, né? Uma vez que eu tenho o denominador. Só que eu não tenho aqueles S's, então eu não vou usar o solve.
Aí eu tenho como achar raízes de polinômios, tá? Existe o comando roots, tá? Eu posso escrever aqui polos igual a roots, né? Raízes de polinômios, né? E é exatamente o polinômio den que nós vamos colocar aqui. Aqui já vão aparecer, né, os polos que é menos 16, mais ou menos 41. Por aqui você já consegue dar uma conferida se é isso mesmo, né? Ó, menos 16 está dentro, né? Mais ou menos 41. Então tá, 16 é quase 17, né? E ele está no 17 mesmo. Mais ou menos 41, então nós achamos os polos corretos aqui. Muito bem, meus caros, eu vou colocar as perguntas lá no Teams, né? Vocês podem fazer aí qualquer pergunta. Todos esses 3 arquivos eu vou colocar na tarefa do Teams, tá? Que eles vão ser arquivos auxiliares para responder as perguntas que eu vou fazer. Tá? E essas perguntas, elas vão ser vão ser base, né? Para avaliação, né? Para nossa nota. Conforme vocês forem respondendo bem, a gente segue nesse ritmo, né? Se começar alguns levar um pouco na brincadeira, que eu sei que isso não vai acontecer, daí a gente vai ter que partir para a questão tradicional da prova. Dúvidas? Hugo, Agnaldo, Simon? Dúvida não, professor. Até achei legal, foi bem compreensível a sua explicação. É claro que se fosse para apresentar do jeito que você apresentou, com certeza teria dificuldade, mas... Mas que bom, né? Tranquilo. Se você soubesse apresentar do jeito Poxa, que eu apresentei, credo. você não precisava estar aqui. Pois é, estaria feliz. Sim. Mas assim, é bem bacana mesmo, assim, ó. Meu software mesmo não conhecia, estou achando espetacular isso aí. Muito 10 mesmo. Eu vou tentar fazer alguns vídeos também auxiliares, né? Para que vocês tenham esse apoio, né? Além da aula, para vocês conseguirem usar o software. E como é que está? Manda muito de você conhecer a parte escrita ali para ele te dar a resolução ali, né? Então você no desenvolver da aula, você mesmo já vai mostrando os comandos certinho, é bacana isso aí. Isso ajuda pra caramba. Nem sempre eu sei os comandos, tá? O que eu faço é o seguinte, ó. Por exemplo, raiz de polinômio no MATLAB, né? Eu ia escrever assim, ó. Roots poly MATLAB. Isso que eu ia escrever aqui no Google. Tá? Daí vai aparecer aqui o polynomial roots, né? Eu ainda não faço ideia de como faz. E daí aqui vai aparecer isto, não é o suficiente para eu entender, né? Daí ele te dá o exemplo aqui, ó, o polinômio, né? 3, 2 e menos 4, legal. E daí, tranquilo. É show de bola, mano. Você colocando em inglês, assim, sempre vai achar alguma coisa do MATLAB. Não, tranquilo. Até porque a linguagem mesmo dele é em inglês ali, né? Mas são palavras bem conhecidas tecnicamente, né? Sim, não são palavras. Até a gente usou o MATLAB eu usei, né, quando eu fiz cálculo numérico. Foi na segunda fase ou na terceira, mas era um MATLAB 2009, se não me engano, 2007, uma coisa assim. É bem diferente, isso aí já está bem mais atualizado, eu acho. É que quando a gente aprende a primeira vez, não usa esse live script aqui, que faz tudo do lado, tá? Usa esse script só, né? E que daí não faz do ladinho. Mas esse lab aí faz Nossa, eu achei muito 10 isso aí. Essa forma que você faz aí. Parece que é um Word, né? É uma coisa bonita, assim. Bacana mesmo. Manda a tarefa lá para nós fazer. Então tá bom, meus caros. Daqui uma meia hora, a tarefa, no máximo uma meia hora, a tarefa já tá lá. Nem isso. O professor coloca também lá ou vai tudo para YouTube? Sempre tá lá as aulas também no Teams, né? As aulas estão no Teams e no YouTube. Só que no YouTube elas estão editadas, né? Então, tipo essa parte de conversa tal, eu corto, aí você exclui daí. Ou alguma parte que eventualmente eu tenha me enrolado um pouco, também excluo, né? E
Mas os arquivos estão todos só no Teams, né? Posso colocar no YouTube também. Tem que ver a aula da semana passada que eu não vi ainda. Uhum. Tranquilo, professor. Ô, professor. Sim, Hugo. YouTube que o professor fala é Ângelo Hafner? Isso aí. Tá. Mas eu sempre mando para vocês o link direto, né? Sim, eu vejo aqui no Teams, mas eu só fiquei curioso, daí eu fui dar uma olhada aqui para ver o que tinha. Sim. Não, ali tem todas as aulas que eu dou, não só na Católica, todas elas eu tenho colocado nessa época de pandemia lá. Legal. Então tá bom, meus caros, ficamos hoje por aqui, né? E desejo um excelente feriado a todos, já que, do que eu vi, sexta-feira nós não temos aula, por causa do feriado de Corpus Christi. Coisa boa, não sabia. Foi o e-mail que eu vi hoje, né? Não sabia mesmo? Nossa. Fala feriado católico, né? Uma faculdade católica vai... Tem que fazer. Boa. Então tá, meus caros, um abração, tá? Qualquer coisa, vão fazendo contato aqui no Teams ou no Telegram aí. Tchau. Muito obrigado pela aula. Até mais, professor. Valeu. Obrigado a vocês. Tchau.